Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Apenas os 2 primeiros versículos, e nós vamos ler juntos, queridos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, os 2 primeiros versículos, esse prefácio e essa saudação apostólica. Leamos então em uníssono. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém. Assentai-vos, queridos. Bom, chegamos ao último domingo do mês, do mês também, né? Mas o último domingo do ano, é isso que eu queria dizer. O último domingo do ano de 2015. 52 domingos. Durante os 52 domingos, a palavra de Deus foi pregada nessa igreja. Alguém vai dizer, não, mas no período do carnaval estávamos no encontro da família. Mas teve um culto aqui domingo também. Então foi uma pregação só, mas tivemos, né? Então, 103 pregações aos domingos. Afora a escola dominical, estudo bíblico, as reuniões de departamento, de ministério. Quantas vezes nós ouvimos a pregação da palavra de Deus? Sem contar que hoje, com acesso à internet, a gente ouve aí grandes pregadores, né? Quem domina a língua inglesa tem o privilégio de ouvir aí grandes pregadores lá na sua própria língua. E, enfim, nós vivemos numa época de muita comunicação. A questão é, depois de tudo isso, além das conferências, Fiel e outros congressos, tudo mais, né? A questão é, crescemos, queridos, crescemos, conhecemos mais nosso Senhor Jesus, amamos mais nosso Senhor Jesus, conhecemos mais a sua palavra. A pergunta não é se fiquei mais velho ou se, quando alguém diz para você assim, faz um elogio, né? Os anos não passaram para você, não é um elogio. Mas a pergunta mais importante é, estou mais parecido com o Senhor Jesus? Essa é a questão. Pedro fala isso lá no final dessa epístola. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como a Bíblia é rica, queridos. Esses 2 versículos, um prefácio de uma epístola, mas há tanta riqueza aqui, como nós precisamos da graça de Deus. Não é sem razão que o salmista orou, dizendo, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Às vezes a gente lê a Bíblia assim, e pronto, e aí? Né? O que o Senhor falou ao meu coração? Qual é a lição? Qual é a instrução? Qual é a exortação? Qual a promessa? O que é que precisa ser mudado na minha vida? Temos estudado o precioso livro do Apocalipse, e logo no início, há uma palavra que diz bem-aventurados, né? E como aprendemos, a melhor tradução do versículo 3 do primeiro capítulo de Apocalipse, bem-aventurados, 2 pontos, aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Hoje pela manhã tivemos a última lição da escola dominical de 2015, haverá um pequeno recesso. Chegamos ao capítulo 14, o presbítero Fernando Guerra foi um instrumento de Deus e nos expôs com tanta clareza, com tanto conteúdo, tanta riqueza, essa lição. E eu estava dizendo, né, na oração
e tenho conversado com algumas pessoas. Há algumas pessoas da nossa igreja que não são dessa corrente escatológica, né? Não são amilenistas. Às vezes têm dificuldade com algumas questões. No entanto, eu tenho conversado com essas pessoas e tenho dito que todos nós cremos nos essenciais. Todos aguardamos a volta gloriosa de Jesus. Todos cremos na sua ressurreição. Cremos na sua obra redentora, perfeita e completa. Cremos que Ele reina. Cremos na mensagem bíblica. Temos aprendido, queridos, no livro do Apocalipse, que a igreja tem um grande inimigo, o inimigo do Senhor Jesus, o inimigo da igreja. No livro do Apocalipse ele é chamado de o dragão. É essa figura simbólica do dragão, inimigo, Satanás, o diabo, expulso do céu, já derrotado, já vencido. O Senhor triunfou sobre ele e sobre os principados e potestades, mas ele é um inimigo ainda bastante astuto, não é? E ele procura enganar. E aprendemos que ele tem alguns aliados. Quando estudamos a respeito da besta que emerge do mar, representando o poder imperial, o poder político, a dominação hostil, especialmente contra aqueles que seguem e servem ao Senhor Jesus. A besta que emerge da terra, representando o falso ensino, a falsa religião, que engana, que ilude as pessoas. Um outro aliado do dragão é a Babilônia. Quando nós estudamos o capítulo 14, há uma prévia falando a respeito da queda. Mas quando chegarmos lá no capítulo 18, nós teremos então uma descrição da queda de Babilônia e tudo que ela representa, um sistema rebelde, que está em rebelião contra o Deus vivo, um sistema secularizado, um sistema marcado pela luxúria, pela promiscuidade. Esses inimigos, eles continuam em todas as épocas e em todo o tempo. Por isso o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, disse: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O Senhor nos tem dado recursos e graça, e nós vamos ver isso também quando estivermos estudando mais adiante, a partir do verso 3º, essa epístola de Pedro. Por que estou fazendo essa introdução, queridos? Porque concluímos há pouco a exposição da primeira epístola de Pedro, e ela é bem diferente no conteúdo. Na primeira epístola, Pedro escreveu para consolar, para animar uma igreja perseguida, sofrendo os efeitos duros da besta que emerge do mar, de um poder político, do Império Romano, que perseguia, que torturava, que exigia dos cristãos que adorassem ao imperador. E, na verdade, os cristãos, como hoje os cristãos verdadeiros, eles creem firmemente que somente o Senhor é digno de adoração. E muitos foram queimados, muitos foram apedrejados, crucificados. Hoje o presbítero Fernando Guerra apresentou aquela relação dos apóstolos do Senhor, dos discípulos de Jesus, como todos eles morreram, de que maneira morreram, né? Que coisa impressionante. Quantos cristãos também, nos dias quando Pedro escreveu, o imperador era Nero, bastante cruel, né? Ele chegou a ordenar que cristãos fossem costurados em pele de animais e depois lançados às feras. Cristãos viraram tochas humanas, derramavam piche sobre eles e depois ateavam fogo. Cristãos eram jogados às feras. E essa primeira epístola de Pedro é uma palavra de consolação, de esperança. Pedro fala a respeito de uma alegria indizível e cheia de glória.
e ele alerta a igreja para que ela permaneça firme, olhando para o Senhor, e traz como modelo o próprio Senhor Jesus, que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca, quando ultrajado não revidava, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Na segunda epístola de Pedro, a ênfase é outra, porque conquanto o inimigo continue sendo o poder imperial, escrevendo a uma igreja que estava dispersa por causa da perseguição, mas a ênfase é outra, o falso ensinamento. E essa é a ênfase da segunda epístola de Pedro. Um combate ao falso ensinamento, fruto do trabalho dessa besta que emerge da terra, a falsa religião, ilusória, enganadora, uma religião sem cruz, sem sacrifício, sem compromisso. E é a partir dessa convocação que eu quero chamá-los para lerem, meditarem nessa preciosa carta. Aqueles que, a partir do próximo domingo, não estarão aqui porque estarão de férias, onde quer que estejam, tenham a consciência de que vão continuar na presença de Deus, né? Como o pastor Cláudio citou aqui, Spurgeon, domingo passado, né? Diz assim: quando você sair de férias, não dê férias à santidade, né? Guarde isso, né? Não dê férias à santidade, e você continue estudando essa epístola preciosa. Pois bem, queridos, feita essa introdução, eu queria destacar 3 pontos aqui, de forma bastante objetiva. Em primeiro lugar, quando recebemos hoje pela manhã e agora à noite pessoas queridas para o seio da igreja, recebendo o batismo após terem professado publicamente a sua fé, primeira verdade que eu quero dizer a esses novos membros da igreja e para todos nós que estamos em Cristo Jesus, que fazer parte da família de Deus é pura expressão da graça de Deus. Guarde isso. Fazer parte da família de Deus é pura expressão da graça de Deus. E Pedro escreveu, vejam a expressão, por isso que eu disse, como a Bíblia é rica, não é? A expressão aqui do texto bíblico é: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem eram esses? A pergunta é: quem é esse povo de Deus? Certamente Pedro estava se referindo aqui àqueles que pela graça tinham crido no Evangelho e tinham feito a boa confissão. Pedro escreveu a uma igreja que era formada em sua maioria por gentios. E se a gente recorrer ao que Paulo escreveu aos Efésios, por exemplo, ele defende uma tese na carta aos Efésios, dizendo: o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus é ter um povo só. Ele diz que Jesus derrubou a parede da separação e uniu judeus e gentios. Ele diz lá na carta aos Efésios: Jesus é a nossa paz. De ambos ele fez um povo. E ele fica tão maravilhado diante dessa realidade que a Bíblia diz que ele se coloca de joelhos. Eu me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, no céu e na terra. Ele não tem outra atitude a não ser da adoração, porque ele diz assim, lá na carta aos Efésios, e essa linha que Pedro está seguindo: os gentios eram estranhos às promessas, estavam separados, não eram família de Deus, mas agora eles foram aproximados. Os que estavam longe foram aproximados, os que estavam perdidos foram resgatados, e eles fazem parte da família de Deus. Queridos, não é algo de só menos poder dizer: pela graça eu faço parte da família de Deus. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Outrora, eles não faziam parte do povo escolhido de Deus, estavam afastados, estavam alienados da cidadania espiritual, estavam longe, no entanto foram aproximados. E Pedro diz algo extraordinário aqui. Ele diz que a fé cristã é igual em honra
e privilégio à fé dos apóstolos. Ele está falando aqui como um apóstolo, como um representante oficial do Senhor Jesus. E ele está dizendo que a fé que aqueles irmãos abraçaram é a mesma fé que os apóstolos abraçaram, o mesmo privilégio. Então hoje eu quero dizer a essas irmãs que professaram publicamente a sua fé, que receberam um batismo, hoje que confessaram Jesus como Senhor e Salvador e creram no coração, fazer parte da família de Deus é pura expressão da graça divina. É isso que ele diz aqui, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A expressão do texto original, isótimos, significa exatamente isso, igual e honra, ou seja, é a mesma honra fazer parte da família de Deus. Agora, a segunda verdade que eu queria destacar é que aparece aqui, ele se apresenta como Simão. Se você olhar na primeira carta, ele começa dizendo não Simão, mas Pedro apenas. Aqui ele começa com Simão. O que é que o nome Simão tem a ver? Em todo o Novo Testamento, Pedro é mais conhecido pelo seu nome, Pedro, mas às vezes ele é chamado de Simão. Veja comigo aí rapidamente, sem perder Pedro, lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versos 41 e 42. 2 discípulos de João Batista seguiam a Jesus. Um deles foi André. André era irmão de Simão Pedro. Um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus. Olhe aí João capítulo 1, 41 e 42. Ele, André, achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Por que será que ele se apresenta aqui como Simão Pedro, e não como Pedro, como fez na primeira carta? Há um outro relato muito interessante, quando ele é chamado de Simão. Está em Atos capítulo 15. Lembram-se, a igreja teve um concílio, primeiro concílio da igreja, exatamente por causa dessa questão. Os gentios, eles podem fazer parte da igreja? Eles não deveriam antes passar pelo rito da circuncisão? Como é que um gentio pode se tornar um cristão antes de ter sido um judeu? Antes de ter passado pelo rito da circuncisão? Pois bem, esse concílio reuniu a liderança da igreja e nós tivemos lá relatórios, mas é interessante que o importante líder da igreja, chamado Tiago, ele ouviu e depois ele se levantou e disse: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu próprio nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14. Quando Pedro é chamado de Simão, o nome leva em si a mesma lembrança de que Pedro foi o homem usado por Deus para abrir as portas do Evangelho aos gentios. E é muito interessante isso. Estava Pedro em Jope, na casa de um outro Simão, o curtidor. Você se lembra da história, Atos capítulo 10. Enquanto ele aguardava a hora do almoço, teve um êxtase. E ele viu uma série de animais que eram considerados impuros para os judeus. E a ordem foi: levanta-te e come. E Pedro, ainda sendo trabalhado pela graça de Deus, aquele homem impulsivo, ele era talvez uma das poucas pessoas a dizer não ao Senhor, porque a própria palavra Senhor carrega consigo a ideia de que ao Senhor só se diz sim.
Mas Pedro dizia: não, Senhor, jamais eu comerei coisa alguma comum ou impura. E, na verdade, a graça de Deus estava trabalhando no coração de Pedro, porque já havia falado a Cornélio, um centurião romano da corte, a italiana, um homem piedoso, um homem diferenciado, um homem generoso, que fazia orações, fazia esmolas, mas ainda não conhecia o Senhor Jesus, ainda não era um convertido. E um dia ele estava observando a oração da hora nona, quando teve uma visão que deveria enviar mensageiros a Jope à procura de Simão Pedro. Os mensageiros foram, falaram com Pedro. Pedro ainda hesitou, entrar na casa de um gentil. Pedro hesitou, resistiu, demorou-se ainda, depois levou algumas testemunhas. E quando vai se aproximando da casa de Cornélio, fica imaginando sempre essa cena. Os irmãos do Ministério de Missões, quando fazem aqueles cultos na zona rural, nos sítios, né? Você sabe quantas pessoas estão ali para ouvir a palavra de Deus. E Cornélio havia convidado familiares, certamente amigos, e quando Pedro vai se aproximando, Cornélio, ainda sem conhecer bem o Evangelho, se aproxima do apóstolo e se ajoelha para adorá-lo. E Pedro amorosamente o repreendeu, dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. E é muito interessante que quando Pedro entra na casa de Cornélio, geralmente um pregador, quando vai pregar num lugar diferente, ele diz assim: ó, uma honra estar aqui, eu quero agradecer o convite, né? Mas Pedro é bem diferente. Ele diz: vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentil. É assim que é a saudação que ele faz, né? Mas por que é que me chamaram? E quando Cornélio fala, Pedro prega o Evangelho, o Espírito de Deus é derramado, e Pedro, tocado pelo Senhor, reconhece: eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então o nome Simão não está aqui aleatoriamente. Quando Pedro é chamado de Simão, o nome leva em si a lembrança de que ele foi o homem usado para abrir as portas do Evangelho aos gentios. Abriu a porta a Cornélio, o centurião que era gentil. Chamar Pedro de Simão é lembrar-se da graça de Deus abrindo as portas. Essa é a segunda verdade que eu queria dizer. Primeiro, que é o privilégio da graça que nos torna filhos. Lembrar essa verdade é lembrar a graça de Deus que nos abriu também uma porta. Queridos, como nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender isso plenamente, para além da letra, para dizer: Senhor, bendito seja o seu nome, porque eu sou teu filho. Eu não sou apenas um religioso, eu não sou apenas um membro da igreja, eu não faço parte apenas de uma denominação, mas pela tua graça eu faço parte da tua família. Queridos, até porque nosso coração não tinha nenhuma disposição para buscar o Senhor. Porque não havia de nossa parte nenhum interesse para amar o Senhor. Não havia em nós nenhuma inclinação para temer a Deus, para buscar a Ele. Quando nós clamamos por misericórdia, porque Ele nos tocou, Ele nos abriu os olhos do coração, Ele manifestou a sua graça. Quando a gente se reúne como igreja para cultuar a Deus no culto público, a gente precisa ter sempre isso em mente. É para a glória de Deus, é para a honra de Deus, é como gratidão a Deus. Quando o coro canta, quando o pessoal do louvor canta, quando a congregação canta, quando nós fazemos nossas atividades em nossos ministérios, nossos departamentos, quando nós vivemos a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, nós devemos ter sempre isso no coração e na mente. Eu sou um milagre da graça de Deus. Deus abriu as portas da graça para mim. Deus abriu as portas e pela sua misericórdia eu faço parte do seu povo. Mas a terceira verdade que eu queria destacar, e essa é a grande ênfase que quero dar hoje à noite, é a respeito do título mais honroso que alguém pode ter.
o título mais honroso que alguém pode ter. E Simão Pedro, fruto da graça de Deus, o homem que foi um instrumento de Deus para abrir as portas do Evangelho aos gentios, apóstolo de Jesus, ele que igualmente obteve pela justiça do nosso Senhor Jesus Cristo a salvação. Ele chama-se a si mesmo de servo de Jesus Cristo. A palavra que Pedro usa aqui para se autodenominar servo é uma palavra que a gente conhece, é doulos. Ela é traduzida aqui para o português como servo. Havia o servo doméstico, mas havia também o escravo. E, na verdade, a palavra que Pedro usa aqui é escravo. É isso que ele diz. Ele é um escravo do Senhor Jesus. Ainda que pareça estranho, queridos, servo é um título. Geralmente nós consideramos um título um doutor, um professor, né? Geralmente um meritíssimo, né? Que é um tratamento. Geralmente nós pensamos em títulos pomposos, mas ainda que pareça estranho, trata-se de um título. Para muitos pode ser humilhante, mas para os que conhecem o Senhor pela graça, trata-se de um título honroso, ser chamado de servo. Separei aqui alguns personagens bíblicos conhecidos. Moisés, o grande condutor do povo de Deus e o legislador, era um escravo de Deus. Josué, o seu sucessor, grande chefe, era um escravo de Deus. Davi, o maior de todos os reis de Israel, era um servo de Deus, um escravo de Deus. Os profetas, poderosamente usados pelo Senhor, eram escravos de Deus, eram servos de Deus. No Novo Testamento, Paulo é chamado assim, escravo de Jesus Cristo. Judas, na epístola, se autodenomina escravo de Jesus Cristo. Tiago é chamado de escravo de Jesus Cristo. E no Novo Testamento, o servo de Cristo que se converte, ele é chamado de cristão, ele é um escravo de Jesus Cristo. E eu queria pensar com vocês hoje aqui, nesse último domingo do ano. Geralmente, essa parte do ano, esse período do ano, é sempre um período de avaliação, de leitura da vida, de balanço. Mas eu gostaria muito que aproveitássemos esse último domingo do ano para uma reconsagração da vida. Que víssemos o privilégio da graça de Deus. A bênção que foi a abertura da porta da graça para fazermos parte da família de Deus. E que descobríssemos o privilégio que significa ser um servo. Vamos pensar à luz da Bíblia, queridos, o que significa exatamente ser um servo de Cristo. Em primeiro lugar, a respeito de ser servo de Cristo, à luz da Bíblia, o cristão servo, ele pertence totalmente a Deus. Guarde isso. Estava lembrando, enquanto estudava o texto, um hino: sou de Jesus, meu mestre. Cristo Jesus é meu. Não pelos dias que se vão, mas para sempre. Amém. Guarde isso. O cristão é uma possessão inalienável de Deus. Você está em Cristo, você pertence a Deus. Antes de nossa conversão, nós éramos escravos do pecado. Antes de nossa conversão, nós éramos escravos da carne. Antes da nossa conversão, nós éramos escravos do príncipe desse mundo.
Mas em Cristo Jesus, nós somos servos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós somos do Senhor. Ele tem controle absoluto sobre nós, queridos. Por isso, a Bíblia diz que o Senhor tem o poder para dar a vida e tirar a vida. Por isso, quando um servo de Deus fiel, temente, que anda na sua presença, perde o emprego, isso não significa que Deus se olvidou, que Deus falhou, que Deus tenha se esquecido, que as misericórdias diminuíram. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor absoluto da vida, nós pertencemos a Ele. Quando o pastor Cláudio hoje falava a respeito da conversão do carcereiro de Filipos, é muito emocionante que Paulo e Silas, suados em praça pública, humilhados, ainda, queridos, que Paulo tivesse cidadania romana, e ele teria plena condição de protestar antes de ser flagelado, mas ele não o fez. E a Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos lá no cárcere interior, amarrados a um tronco, porém eles louvavam ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque eles sabiam, nós pertencemos ao Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Eu sou do Senhor. A gente tem que se libertar desse jargão, de usar certas expressões, servo de Deus, servo de Deus. Um servo tem essa consciência. Eu sou do Senhor, eu pertenço a Ele. Nós fomos criados por Ele, depois separados dele por causa da queda, por causa do pecado, nascemos separados de Deus, debaixo da ira de Deus, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos resgatados, Ele pagou o preço. Nós somos do Senhor. O cristão pertence a Deus em forma inalienável. Guarde isso no coração. Eu sou do Senhor. Você tem essa consciência, você que está em Cristo, você é do Senhor. E como disse Jesus, ninguém vos poderá arrebatar das minhas mãos. Nada, absolutamente nada, nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja qual for a tribulação, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a segunda afirmação é que o cristão servo está incondicionalmente à disposição de Deus. A gente precisa guardar isso. Estou à disposição de Deus. Mesmo quando você sair de férias agora, você deverá estar à disposição de Deus. No mundo antigo, o senhor de um escravo podia fazer com ele o que quisesse. O senhor do escravo dizia ao escravo: quando eu chegar, esteja preparado. Ele não tinha nem direito a dormir. Se o senhor do escravo chegasse meia-noite, ele deveria estar lá com a água preparada para lavar os seus pés e a refeição. Se ele chegasse 2 da madrugada, 3 horas da madrugada. No mundo antigo, o senhor tinha sobre seus escravos o mesmo domínio que tinha sobre suas propriedades móveis e imóveis. Bendito seja o Senhor, que Ele não é um tirano, não é? Ele chega até a dizer lá no Evangelho: já não vos tenho chamado servos, mas amigos. Olha que coisa maravilhosa, olha que relação afetuosa dele, que é o Senhor. Ele é amigo, ele é pai, mas ele é Senhor. Isso significa dizer, queridos, que um cristão, ele precisa estar à disposição de Deus sempre. Ele pertence a Deus. E aí significa dizer que o Senhor é poderoso e Ele tem todas as prerrogativas para o enviar aonde Ele desejar. E Ele deverá, como cristão, estar à disposição de Deus. Tinha separado aqui a letra de um hino. Olha que letra, quem escreveu esse hino realmente tinha consciência dessa realidade, né? Dizendo assim: nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. É grande a seara a embranquecer,
em que eu deverei trabalhar. Se, pois, há caminhos que nunca segui, uma voz a chamar-me eu ouvir, direi: meu Senhor, confiado em ti, estou pronto ao teu mando seguir. Nós precisamos nos lembrar disso. Às vezes nós somos cheios de direitos, né? Deus não pode fazer isso comigo, não. O que é isso? Sou filho do rei. Deus não tem esse direito de fazer isso comigo, não. Queridos, à luz da palavra de Deus, o cristão é uma pessoa sem direitos, porquanto todos os seus direitos foram entregues a Deus. Então, quando o Senhor tira a vida de um servo seu, ele é bendito. Quando ele preserva a vida, ele é bendito. Foi essa consciência do coração de Jó, naquele momento mais duro de sua vida. Ele se levantou, rasgou as vestes, arrancou a barba, os cabelos, se curvou, colocou a boca no pó e o adorou, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, temos sido uma geração de rebeldes. Eu vou brigar com Deus. Eu não aceito isso, não. Um servo, ele entregou os seus direitos ao Senhor. Isso é evangelho, queridos. Paulo escreveu: um morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós temos essa consciência, nós começamos a aprender que nós somos servos de Deus aos domingos, mas somos servos de Deus também nos feriados e nas férias, e de segunda a sábado, Ele é Senhor de nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que nenhum departamento de minha vida, nenhum cômodo de minha vida, deverá ficar fora do controle do Senhor. Somos dele, tudo é dele. Nossa vida pertence a Ele, nossos dias, nosso futuro, nós precisamos resgatar isso. E Pedro está se apresentando aqui como um servo. Pertence a Deus de forma inalienável. Uma pessoa sem direitos próprios, portanto, porque seus direitos todos foram entregues ao Senhor. Terceiro lugar, o cristão servo deve plena obediência a Deus. Plena obediência. Disse o profeta Samuel ao rei Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiros. A palavra de Deus diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Em qualquer situação, o cristão não tem senão uma pergunta a fazer: Senhor, o que queres que faça? O que queres que eu faça? Essa é a pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? A vontade de Deus é a nossa única lei. Um salmo messiânico, Salmo 40, os versos 7 e 8. Na tua lei está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade. Nós cantamos um hino que é bastante contundente. Tua vontade faze, ó Senhor. Cantar é fácil, né? Tua vontade faze, ó Senhor. Eu sou feitura, tu és o autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Queridos, precisamos compreender isso. A graça de Deus, primeira ênfase aqui hoje à noite, a graça de Deus. Somos a família de Deus, é graça. O Senhor nos abriu as portas, nós, por natureza, estávamos alheios às promessas, éramos estranhos, estávamos
literalmente perdidos, sem Deus no mundo, e Ele nos aproximou, Ele abriu as portas, o véu do santuário foi rasgado, graças à obra bendita de Jesus. Privilégio, privilégio. Agora nós somos filhos, nós somos concidadãos dos santos, somos família de Deus, mas somos servos de Deus. Ah, queridos, que Deus nos dê a graça ao final desse ano, e se Ele nos permitir um novo ano e outros anos, que nós vivamos com essa consciência: sou um servo do Senhor, somos servos do Senhor, eu pertenço a Ele em forma inalienável, os meus direitos eu já entreguei a Ele, Ele é merecedor de toda a minha obediência, e o nosso modelo é o Senhor Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. No momento agonizante, Ele orou: se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Um servo é alguém que pergunta: qual é a tua vontade, Senhor? Qual é o teu querer em todas as áreas da vida? Em todas as áreas da vida, nas decisões. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Em quarto lugar, o cristão servo está constantemente a serviço de Deus. Uma vez eu ouvi um pastor que estava bem equivocado, nós até conversamos, faz muitos anos, ninguém precisa especular, não é daqui de Recife, nem de Pernambuco, é de fora. E nem é da Bahia também, viu? Para ninguém especular, né? Estavam conversando, e ele, um rapaz assim, eu conheci desde jovem, muito inteligente, muito estudioso, entrou no ministério, depois fez direito. E ele disse a mim um dia: Lutero, eu já servi no ministério durante tantos anos, agora chegou a vez de servir a mim. Oh, meu filho, como você está equivocado. Nada mais longe da realidade. Ele queria dizer o seguinte: bom, eu dediquei os melhores anos da minha vida, minha juventude, ao ministério. Agora chegou a vez, literalmente estava querendo dizer assim, chegou a vez de ganhar dinheiro agora, né? Você é advogado, está vendo, prefeito? Você é advogado. Chegou a vez de ganhar dinheiro, né? No mundo antigo, e quando Pedro está escrevendo, é a partir dessa perspectiva, um escravo literalmente não tinha tempo disponível para si mesmo. Não havia para ele dias de festas, nem tempo livre, nem horário de trabalho estabelecido de acordo mútuo, nem férias, nem 13º, nada disso. Nem dissídio. Todo o seu tempo pertencia ao seu amo, ao seu Senhor. Mais uma vez eu digo: bendito seja Deus, que Ele não é um Deus tirano, né? E a própria palavra de Deus tem dito: há tempo para tudo. Então, quando você sair de férias agora, viu, pastor, dia 4, né, vai em paz, viu, pastor, fica tranquilo, né? Se não dizendo isso, o Cláudio vai desistir das férias, né? Hein, Jana, o que é que você diz? Vá em paz para as suas férias, né? Descanse mesmo, se renove, né? Como dizia um amigo meu, só não deixe de orar e ler a Bíblia, né? Mas você vai descansar, né? É absolutamente necessário para o corpo. Então, meu irmão, minha irmã, quando você vai de férias, vá na bênção de Deus, aproveite esses dias, mas sempre com essa consciência: eu sou um servo do Senhor. E mesmo no período de férias, eu estou a serviço dEle. Eu sou um servo dEle. O cristão não pode setorizar a sua vida, estabelecendo períodos e atividades que pertencem a Deus e outros que ele pode fazer o que lhe agrade. Bem, aqui é para o Senhor, aqui não, aqui é comigo, nada disso. Na verdade, toda a sua vida ele dedica ao Senhor, ele dedica o seu tempo, né? Eu gosto muito desse texto de Colossenses, capítulo 3, olha aqui, que palavra maravilhosa, queridos, para todos nós. Isso é para o pastor, presbítero, professor da escola dominical,
presidente da SAF, da mocidade, os adolescentes, líder de ministério, é para você médico, engenheiro, é para você biólogo, bioquímico, estudante. Essa é uma palavra de Deus para o nosso coração. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Versos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Olha que coisa maravilhosa, né? Os reformadores nos ensinaram isto. Você está servindo ao Senhor, você está fazendo o seu trabalho, cumprindo lá o seu dever, no seu labor, é para o Senhor. Está cozinhando para o Senhor. A gente perdeu isso, não é? A gente precisa resgatar isso, porque isso é bíblico, isso é evangelho. Você está estudando para o Senhor. E por fim, em último lugar, a última afirmação sobre isso, sobre o servo cristão. O cristão servo, ele vive para agradar a Deus. Essa é a disposição que deve estar no nosso coração. Agradar o Senhor. Eu não sei o que me espera no dia de hoje, quando a gente começa um novo dia. Eu não sei o que me aguarda. Mas, pela graça de Deus, eu quero agradar o Senhor. Isso muda a nossa vida, nossa conduta. Certamente haverá menos murmuração, menos revolta. Eu quero agradar o Senhor. Eu quero fazer o melhor para a glória de Deus. Essa é a ideia bíblica, queridos, de um servo para a glória de Deus. Recapitulando, nós pertencemos ao Senhor. Sendo assim, estejamos à disposição do Senhor. Obedeçamos plena e incondicionalmente ao Senhor. Sirvamos ao Senhor com alegria e vivamos para agradar ao Senhor. Uma outra maneira de dizer, vivamos para a glória do Senhor. Essa lição os reformadores nos deixaram. Somente a Deus a glória. Quando uma pessoa ia trabalhar no campo, arar a terra, plantar, colher, para a glória de Deus. Quando o padeiro estava lá fazendo o pão, para a glória de Deus. O alfaiate, para a glória de Deus. O engenheiro, fazendo lá seus cálculos, para a glória de Deus. O arquiteto, em seus projetos, para a glória de Deus. Um médico indo para o seu consultório, para o seu plantão, para a glória de Deus. Um professor preparando sua aula. Um aluno estudando, participando. Um professor de escola dominical, um pastor no exercício do seu ministério, um presbítero, um diácono, para a glória de Deus, para agradar a Deus. Queridos, que nossa vida seja assim. A gente vai concluir. Veja que o apóstolo Pedro fala aqui da justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele chama Jesus aqui de Deus, e ele de fato é Deus. Só que não é um assunto, não é matéria de discussão de modo nenhum. Não é sequer uma questão teológica, porque para Pedro e para os apóstolos em geral, dar o nome de Deus para Jesus não era coisa de teologia, mas uma expressão transbordante de adoração. Ele é Deus. Eu quero viver para amar, para servir, para agradar o Senhor Jesus. Ele é Deus. E Ele, por causa dele, de sua vida, de sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua glorificação, porque Ele reina, Ele possibilitou esses privilégios todos. A graça que nos fez família de Deus. A graça que abriu as portas, e nós que fomos feitos servos de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você que está em Cristo Jesus, que sua vida seja reconsagrada ao Senhor hoje à noite. Sendo eu quero, fazendo esse balanço da minha vida à luz da presença de Deus, eu quero aplicar esses princípios à minha vida, em todas as áreas da minha vida. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Há uma palavra bastante oportuna, uma palavra viva de Deus, graciosa de Deus.
O apóstolo Paulo usa essa expressão, como embaixadores de Deus, nós vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu sei que não há nenhuma disposição no seu coração, mas eu sei que a graça de Deus é poderosa para lhe tocar. E se a palavra de Deus tem falado ao seu coração hoje mesmo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus, que hoje à noite você se renda ao Senhor e você siga a Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e que a sua vida seja para a glória do seu nome. Que você seja alcançado por essa graça maravilhosa. A Ele a glória. Amém. Amém.